Olá, e hoje eu quero falar para você de algo maravilhoso que eu gosto muito. Gerenciamento fácil. E ele realmente é muito fácil, tá? Eu vou mostrar para você nessa aula, porque eu realmente preciso contar tudo sobre gerenciamento fácil, como que eu fiz, como é que você também pode fazer, que é aquele tipo de gerenciamento que vai te levar à liberdade financeira. Que já já eu vou te contar também qual é a fórmula dessa liberdade financeira. E a gente vai ter que fazer quando? Quando a gente começa a receber dinheiro, a gente precisa gerenciar de uma maneira muito fácil, muito tranquila, sem muito peso, sem achar que o dinheiro, ai meu Deus, é uma coisa chata, eu não vou gostar de fazer, é um saco, eu vou ter que ter, que coisa chata, vou ter que ficar anotando isso, anotando tudo. Não, não vai ser assim. Não vai precisar fazer algumas coisas, só você vai precisar ter alguns comportamentos relacionados ao dinheiro, sim, que a gente já comentou lá sobre alguma coisa, você já sabe que já tem todo um conjunto de leis que você precisa entender, que você precisa aplicar na sua vida, você já viu que tem algumas crenças, que tem várias coisas ali que você precisa se adequar, mas nada é impossível e nada tão difícil que você não possa, né? Então, o ideal é você gerenciar da forma mais tranquila possível. E por isso que eu quero te apresentar o que T. Harv Eker me ensinou na formação, quando eu fiz a minha formação com ele. Tá? Tem vários ensinamentos, mas hoje nós vamos aprender somente sobre liberdade financeira, sobre gerenciamento fácil, mas eu quero passar para você aqui. Foi uma fórmula muito tranquila de fazer, de colocar aí na minha vida, e eu tenho certeza que você vai poder fazer também. A primeira coisa, a gente precisa somar, né, todos os nossos ganhos. Então, eu chutei aqui 20 mil reais, que é o que a gente já veio falando em outros modos, é um número simbólico que a gente pegou para utilizar nessa formação, nesse curso, e a gente vai com ele até o final, tá? Não é hipótese. Você coloca aí 10, coloca 5, 50, quanto você achar que faz jus a você. Então, mas vamos dizer que esses 20 mil seja a sua retirada, seja o seu prolabore, seja o seu lucro da empresa, ou que você tenha um rendimento, né? Pode ser que soma da aluguel de uma casa, de um imóvel, de um, sei lá, de uma propaganda que você está alocando um espaço, qualquer coisa que juntando tudo, os seus ganhos vá somar 20 mil reais, tá? Então, pode ser até uma soma com quem você está morando, né? Se você está casado ou não, com uma amiga, alguém, sei lá. Você soma esses ganhos quando vocês dividem as contas, então você soma tudo. E a gente faz o quê? Então, qual é o total da entrada da sua casa? E aí, o total das suas entradas seriam 100%, equivale, vamos dizer, a 20 mil reais. Beleza? Então, colocamos aqui 20 mil reais. Dessa entrada, desses 20 mil, nós vamos pegar 50% desses 20, né? Que dá 10. E nós vamos colocar nesse quadrante aqui. Por quê? Esse é o valor do dinheiro, então, que entra para você, e 50% dele nós vamos gastar com o quê? Com a nossa necessidade básica. Com o quê? Com critérios que você já viu lá nos outros módulos, nas outras aulas, para que você fique tranquila, tudo em relação a ele, a esses 50%, você precisa usar os seus critérios para gastar esse dinheiro, tá? O que você vai fazer? Tudo que for casa, carro, aluguel, água, luz, telefone, mercado, tudo você vai jogar aqui nesses 50%. Tudo, 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 tudo. Joyce, mas se eu pegar 10 mil e colocar tudo aqui, vai faltar muito dinheiro. Ótimo, não tem problema. A gente vai ver que você está tendo um padrão de vida alto e que aqui você está querendo manter algo que você não possa, mas a gente já vai consertar tudo isso. Então, olha só, se o seu padrão de vida ele não pode passar 50% do que você ganha, por quê? Tudo aquilo que entra para você, ele precisa ser referente
para necessidade básica, 50%. Isso é que vai dizer que estilo de padrão de vida você pode ter. Se você quer entrar no fluxo da prosperidade e da liberdade financeira. Se você quer ficar do jeito que você quer, gastando tudo, não economizando nada, não fazendo reserva e vivendo essa vida, é uma escolha também. Mas se você está aqui, é porque você veio buscar a fórmula da liberdade financeira, que é o que eu vou te mostrar, tá? Bom, para que a gente chegue na fórmula da liberdade financeira, esse aqui é o passo que antecede. Então, eu preciso me readequar aí. Então, quanto maior o seu rendimento, maior vai ser o seu padrão de vida. Quanto maior a sua entrada, você vai sempre separar metade e conforme vai aumentando essa entrada, vai aumentando também o seu padrão de vida. Lembrando que nunca é ao contrário, tá? Eu tenho um padrão de vida alto e depois eu tenho que ficar morrendo, correndo atrás aí para dar conta de pagar tudo, aquela loucura, que a maioria é assim que está. Então, eu quero tirar você desse padrão, quero tirar você dessa miséria, dessa pobreza, dessa que você realmente você já é rica, só que você usa mal o dinheiro, de forma que ninguém te ensinou, assim como eu também não sabia, assim como também eu não tive educação financeira. Mas eu fiz uma reeducação, assim como a gente faz quando a gente faz uma dieta de reeducação alimentar, você faz uma reeducação de como você comer melhor, mais saudável, para você perder uns quilos e tal. Aqui você vai fazer uma reeducação financeira. Simples assim. Beleza, então você não vai aumentar esse padrão para não ficar correndo atrás de tudo e tendo que pagar igual uma doida porque gastou demais, né? Consumindo todo o valor, não vale, tá? Esse é o jeito, você já sabe que não dá para ser, porque senão você vai ter estresse e você não consegue comprar mais seu tempo, você não vai ter paz, você não vai ter liberdade. Para viver uma vida mais tranquila como você merece, isso não dá. Então, esse 50% que está aqui é para o seu estilo de vida, de casa, né? Daquilo que você quer viver, ter, ok? O restante, gente, os 10% sobre 10 mil, que seria que é 2 mil reais, o que você vai fazer com ele? Você vai colocar numa reserva onde você vai pegar esses 2 mil e você não vai mexer nele, tá? Você vai fingir que esse dinheiro não existe, que nunca entrou para você. Por quê? Você vai tirar isso e vai colocar numa reserva financeira, que a gente chama isso de reserva a curto prazo. Por que tem um CP aqui? O americano lá, ele ensina outras siglas, mas tudo bem, não tem problema, nós vamos colocar a nossa conforme a gente entenda e tá tudo certo. O importante é você saber para que é e qual é o fim que você vai dar para esse dinheiro. Então, assim, a médio e longo prazo, você vai ter já uma quantia suficiente aqui, sabe, desses 10% que vai se acumulando, porque vai construir um colchão, né? O que a gente fala? Essa reserva é para construir aquele colchãozinho. E o que a gente fala isso? Que o ideal, muitos falam, é melhor, você tem que ter 12, 24 meses de reserva daquele custo que você tem de padrão, né? Então, vezes 12 vezes, seria aqui 120 mil reais. Mas, no mínimo, aqui você precisa ter, sabe, guardado entre 8 e 10 meses. Eu gosto de ter 12 meses. Se eu tenho um custo hoje no meu padrão de vida de 10 mil, então eu tenho que ter 120 mil lá, sabe, investido num lugar onde não mexe, num CDB, sabe, num local de alta liquidez, para qualquer momento que você precisar, você sacar. E qual é o momento que você vai precisar sacar isso aqui? Quando você tem alguma coisa que realmente na sua vida aconteça que não tem uma previsão. Por que a gente já fala em colchão? Porque colchão é para a gente descansar, né? É para quando você quer comprar suas férias, quando você não quer trabalhar e você sabe, não, eu tenho 12 meses aqui que eu quero me comprar aqui para ficar aqui sem fazer nada, para comprar seu tempo. Então, da onde você vai tirar? Então, esse aqui é um formato extra, aquelas coisas que acontecem extra na sua vida e você precisa tirar desse aqui para você suprir aquela necessidade. Então, você tira 10%, como não existisse, e você deixa lá a curto prazo nessa aplicação, tá? O que você vai fazer com ele? Os outros 10% aqui, ó, nós dividimos isso aqui, ó, nesse raio aqui,
mais 1, 2, 3, 4, 5 partes. Cada parte dessa aqui tem 10%, certo? Então, forma 50% aqui, mais 50%, 100% do que você ganha. Os outros 10%, o americano fala em play, mas o play para nós, o que é aqui? É onde é os mimos, aquilo que você vai comprar para você, aquilo que você vai fazer, aquilo que você adora. Então, por exemplo, eu tinha, na minha família, nós éramos em 5, eu era a única poupadora, o resto eram todos gastadores. Os gastadores adoravam gastar isso aqui, em play, sabe? Barco, pescarias, tudo aquilo que... Porque o gastador, ele ama isso. O poupador, aí é que tá. Ele não gasta, só que é obrigatório o poupador gastar todo mês para seus mimos, seus presentes, aquilo que você gosta, viagem, hotel, um passeio, um show, alguma coisa que você queira, que você adora fazer. Então você vai sim ter que fazer a sua lista de mimos, das coisas que você gosta de fazer, e você vai gastar, vai curtir, vai viver, vai, sabe, experienciar com esses 10% que você vai separar. Beleza? Já gastamos, então, nossos 50%, mais 20% aqui. Temos ainda 30% para gastar. Aonde que você vai gastar esses 30%, então? Todo mês aqui, você já sabe que é obrigatório os mimos, já sabe que é obrigatório você colocar ali a tua reserva. Você vai fazer o quê com os outros 10%? Você vai investir na educação, no que é intangível. O que você vai fazer aqui? Por que eu tenho que investir na educação, Joyce? Porque quanto mais você investe em você, mais você é um profissional melhor, mais competente, você vai ter um negócio melhor, você vai investir mais no seu negócio, vai investir mais na sua educação financeira, vai investir em qualquer área que você aprenda, que você queira ser melhor, né? Então, se você vai investir em você mesmo, na sua educação, no seu desenvolvimento pessoal, e tudo aquilo que você vai fazer vai alavancar, porque você vai estar sendo uma pessoa melhor, um profissional melhor, um empresário, uma empresária melhor, né? Então vai ampliar muito a sua consciência em conhecimento em todas as áreas. E aí sim você vai fazer o melhor uso desse dinheiro. Você vai conseguir melhorar, alavancar os seus negócios, vai investir melhor por conta de que você investiu sempre, continuadamente, sabe, com constância aqui, sem parar, no seu autodesenvolvimento, no seu conhecimento. Beleza, Joyce, terminei da educação. O que é esses outros 10% aqui? 10% é para investimentos a longo prazo. O que é investimento de longo prazo? São aqueles que você vai colocar para a hora que surgir uma oportunidade, uma casa que está ali, que você precisa comprar para fazer negócio, sabe, que você vai querer fazer um investimento, esses 10% é para você nunca mexer. É para que você vá construindo a sua liberdade financeira. Então, você vai investir em alguma coisa a longo prazo para alavancar, que faça sentido para você novamente, que você tenha afinidade, aquele negócio que pode ser ações, se você gosta disso, pode ser um negócio próprio, as coisas da sua escolha, tá? Então, esse aqui também é algo que você vai sim ou sim separar ali os 10%. E depois nós temos os outros 10%. Por que os outros 10% que ele fala? Aqui ele fala em 5% doação. Já vou explicar a você por quê. Porque o americano coloca aqui 5% e nós brasileiros 10%, tá? Sem você ficar pensando muito, será que eu posso, será que eu não posso, será que eu vou mesmo doar? Não, simplesmente tira e doa. Porque ele diz o seguinte, que toda vez que você doa, você replanta aquilo que você já colheu. Então, você já precisa fazer essa replantar sempre. Você precisa fazer esse exercício da doação, seja para os seus funcionários, seja investir em doar aquelas... Você já viu lá naqueles módulos que a gente falou como, aonde doar, para quem doar, né? Então, olha lá. Então, toda vez que você replanta, você está reinvestindo o seu dinheiro, porque ela é uma sementinha e ela deve ser replantada. Então,
Você já sabe que lá naqueles módulos também a gente falou muito sobre os pensamentos poderosos e as atitudes de riqueza. E lá tem várias dicas, inclusive lá eu oriento que você fale, tem frases, tem várias coisas que formas de você colocar e você aprimorar esse seu dia. Então eu quero que você olhe lá aqueles módulos novamente, ouça aquelas frases novamente, para que esses pensamentos possam te auxiliar nesse gerenciamento, senão a gente vai continuar fazendo errado como a gente fazia, né, em relação ao dinheiro, e a gente não vai ter paz em relação a esse nosso objetivo. Então, quanto mais você pratica isso dentro da doação, mais você vai replantar, mais você vai colher. Beleza? Fechamos então o nosso quadrante aqui, 50 mais 50, 100%. Joyce, mas eu não consigo viver com 50% aqui, essa conta não fecha na minha vida. Ok, ela pode fechar sim, eu vou te explicar como que você vai fazer, beleza? 50 para o padrão, então só eu quero resumir aqui para ficar bem entendido. 50% é para o seu padrão de vida, luz, casa, água, telefone, tá aqui, tá tudo naquela planilha, já tudo separadinho, eu deixei mastigadinho para você só chegar lá e preencher. Volta lá na planilha se você não viu, né? Então, essa composição aqui é a maneira ideal e estudada por vários estudiosos, né? Inclusive, T. Harvard fala que só existe uma regra nesse modelo que pode ser mexida, e eu concordo com ele, ele explica exatamente isso, que se você é um perfil mais poupador, não tem problema nenhum você tirar do seu padrão de vida e aumentar um pouquinho a sua reserva. Não tem problema nenhum você aumentar. Só que assim, a regra é essa. Você nunca pode tirar daqui e jogar para cá. É sempre daqui para cá. Sabe? Sempre. Você quer viver com 45? Pode jogar 5 em outros, não tem problema. Mas a regra geral é que aqui você não pode trazer de lá para cá. Você precisa ter essa separação para você realmente trabalhar, ajustar tudo isso, e então aí sim seguir, ter a liberdade financeira, ser independente financeiramente, sabe? Então, se você for mais gastadora, eu sei que você vai ter um pouquinho mais de trabalho para fazer isso, mas tudo que você vai fazer tira daqui do seu padrão de vida, sabe? Tudo. Se você quer estudar fazendo um pouco, um curso mais, se você é mais espiritualizada e quer fazer mais coisas, estudar mais, compartilhar mais, pode tirar daqui. A única regra é essa, você sempre vai fazer o quê? Vai tirar mimos, tudo que você quer daqui, tá? Então, tira do padrão de vida. Aí, se você tiver ainda, que eu imagino que você não esteja mais, com aquela mentalidade de que a sociedade diz que eu preciso comprar uma bolsa X, que eu tenho que vestir com essa roupa aqui, que eu tenho que ter isso, que eu tenho que ter aquilo, e você ainda está nesse padrão antigo, aí eu digo para você que vai ser um pouco mais desafiador para você. Agora, se você está nesse novo momento, nesse novo padrão de pensar, com uma mentalidade, um mindset já de mente milionária, como ele fala nesse treinamento aqui, ele fala muito sobre mente milionária, como você entrar nesse padrão sem ficar preso a uma sociedade, a uma cultura, aí sim você vai viver bem. E eu vou te falar que eu fiz isso na risca, na regra. Hoje eu consigo fazer viagens maiores, eu consigo ir em vários locais, eu consigo fazer tudo, porque você pode ir para vários restaurantes, se você começa a fazer essa divisão, a sua vida rica começa agora, gente. Sabe? Agora, não precisa você ter uma casa de 500 metros quadrados para você ser rica. Você pode começar a viver uma vida rica da forma que você tem agora. Você, sabe, a gente precisa... eu morava numa casa onde era gigante, só de energia gastava mais de R$ 1.500 de luz. E eu ficava pensando, eu precisava uma fortuna só para manter aquela casa. Para que manter uma casa daquela se eu já... E aí me limitava de viajar, de viver uma outra vida que eu queria. E desde um carro que gastava muito, quando participei dessa formação, eu falei, cara, tá aqui o segredo. Eu posso, com esse valor, viver muito bem, muito bem. E eu comecei a fazer. Hoje eu vivo numa casa extremamente confortável, com 30% da metragem do que era aquela. Eu tenho um carro confortável e ele me dá 20% de gastos do que aquele outro me dava.
de custos. Então, quando eu comecei a fazer essa reestruturação na minha vida, tudo começou, eu comecei a ter uma vida muito próspera, muito abundante, muito leve, porque eu precisei fazer o que tinha que ser feito. Não adiantava eu achar que uma coisa eu ia fazer, outra não. Não, eu fiz direitinho. Se você olhar todos os meus livros, aqui tá tudo eu fiz, porque realmente eu aplico. Eu faço o que tem que ser feito. E você precisa ter essa consciência de fazer escolhas. Você escolheu a vida que você quer ter, sabe? Quer escolher passar um final de semana no hotel de luxo? Hoje eu posso fazer isso. Você não precisa esperar ficar rica para você fazer isso. Só você ajustar a sua vidinha aqui, você já vai conseguir fazer muita coisa. Eu tenho certeza. Você já vai poder usufruir a vida, sabe? Poder ter uma vida rica agora, desde já. Então, agora, eu preciso sim fazer minhas reservas, fazer o meu gerenciamento, escolher. É lógico que quanto mais você for competente, mais você está dentro do ciclo da riqueza, como você ouviu ali, de todos aquelas leis do fluxo que a gente precisa entender. Quanto mais você entra dentro do fluxo, mais rendimento, mais você vive de uma maneira tranquila, feliz e o dinheiro entra. Então, eu espero que você realmente tenha entendido e que você faça a escolha de uma vida mais simples, mais frugal, sabe? E, claro, logicamente, você pode fazer tudo isso e se você fizer tudo isso com aquela mentalidade daquela antiga, da sociedade, de que sucesso é isso e aquilo, não vai dar certo. Mas o que eu estou te falando aqui é que eu me reposicionei em cada área da minha vida e hoje eu desfruto desse conforto, desse baixo custo, e eu viajo, eu aproveito e faço da vida aquilo que eu desejo. Não aquilo que o dinheiro me permite, sim, mas aquilo que eu quero fazer. E você pode fazer isso também. Você pode. Agora, no próximo encontro, nós vamos falar sobre qual é a fórmula da liberdade financeira. E você vai ver que ela vai se construindo. E quanto mais você vai entrando dela, ela automaticamente ela entra num fluxo que sozinha as coisas vão acontecendo. Então, faça direitinho e me conta depois, me deixa aqui nos comentários que eu quero saber como é que foi fazer esse gerenciamento fácil aqui, tá bom? Então, até a nossa próxima aula.